Estamos de volta, vamos continuar resolvendo as nossas questões de uroanálise para a gente continuar aí passando por todo o nosso conteúdo teórico, fazendo, na verdade a gente está fazendo praticamente uma revisão aqui, não é mesmo? Porque a gente está passando por cada questão, eu estou explicando cada questão, fazendo aí até mesmo uma revisão, relembrando pontos mais importantes do nosso conteúdo teórico para a gente fixar bem esse conteúdo e não errar mais nenhuma questão nas nossas provas, tá bom? Então vamos lá continuar resolvendo as nossas questões aqui. Próxima questão, da questão da FUNRIO, para técnica e laboratório análises clínicas também. Vamos lá. Considere as afirmativas abaixo relacionadas às características físico-químicas da urina e assinale a alternativa correta. Primeira assertiva. A urina normal recém-emitida é transparente ou com pouca opacidade, devido à precipitação de fosfatos e uratos amorfos, carbonatos, cristais de oxalato de cálcio e de ácido úrico. Até aí, ok, né? Também pode haver opacidade normal pela presença de muco ou células epiteliais, principalmente em mulheres. Também ok. Então, primeira assertiva, correta. Vamos para a segunda assertiva. A cor amarela normal da urina se deve à presença de pigmentos denominados urocromos, os quais resultam do metabolismo endógeno normal. Além disso, é preciso se levar em conta que a ingestão de alimentos nunca influencia na cor da urina. Opa! Tá? A ingestão de alimentos influencia sim na cor da urina, tá? Dependendo do alimento que a gente ingere, pode influenciar sim na cor da urina. Por exemplo, se você tem o costume de ingerir muito alimento rico em beta-caroteno, né? O beta-caroteno é aquele composto que dá aquela cor alaranjada em alguns alimentos, cenoura, mamão, né? Essas frutas aí muito amarelas, ou mamão que é alaranjado, cenoura que é alaranjado, enfim, abóbora. Esse beta-caroteno, por exemplo, pode influenciar na coloração da urina. Sua urina pode ficar mais escura, mais alaranjada, entre outros parâmetros aí, entre outros alimentos que podem influenciar sim na coloração da urina, tá, gente? Então, essa aí já tá erradíssima, tá? Nas amostras de urina recém-emitidas, a intensidade de cor pode fornecer uma estimativa aproximada da concentração urinária. As diferenças de tom do pálido ou escuro são normais devido às variações de estado de hidratação do paciente. Esse final aqui tá até correto. Mas a hora que ele fala que a alimentação nunca influencia na cor da urina, tá errado, tá, gente? Então, essa nossa assertiva está falsa, tá bom? Então, vamos seguindo. Terceira assertiva. Em geral, o pH da urina varia entre 4,5 e 8. Os valores acima de 8 ou abaixo de 4,5 não são fisiologicamente possíveis, não sendo, por isso, avaliados no exame da urina pelas fitas reagentes tradicionais. Quando eu falo de pH da urina, ele realmente varia entre 4,5 e 8, né? Dependendo das condições aí do paciente, da alimentação, de vários fatores, né? Então, alimentação mais proteica, alimentação mais rica em carboidrato, ingestão de água, ingestão de medicamento, enfim, vários fatores de atividade física podem interferir aí nesse pH e ele então tem essa faixa de variação, né, bem ampla de 4,5 a 8. Valores acima de 8 e abaixo de 4,5, eles não são considerados aí normais, eles são assim, podemos dizer aí que não são possíveis a gente mensurar na fita reagente tradicional, tá? A fita reagente tradicional, ela consegue mensurar aí um pH de 4,5 a 8. E aí, né, conforme a coloração, né, do parâmetro lá da fita, a gente vai saber mais ou menos qual é esse pH, né? Se ele tá aí entre 5, 6, 7, enfim, a coloração vai mudando, né? A gente já viu como é que funciona. Tem um cromógeno ali que reage com a urina quando ela tá ácida, quando ela tá básica, quando ela tá mais alcalina, quando ela tá mais ácida, enfim, essa reação nos dá aí a quantidade, né, o pH estimado daquela urina. Então, essa nossa assertiva está correta, porque pHs abaixo de 4,5 e acima de 8 não são avaliados pelas fitas reagentes tradicionais, tá? Então, o parâmetro ali que a fita consegue pegar é de 4,5 a 8, então essa nossa alternativa está correta, tá bom? Lembrando que, volta aqui para mim, por favor, quando a gente fala de pH, a gente fala de concentração
de pH, que pode variar de 4,5 a 8, por diversos fatores pode fazer esse pH variar. Hidratação do paciente, alimentação, medicação que ele pode estar tomando, se esse paciente tem alguma disfunção metabólica, se ele tem alguma disfunção renal, se ele tem aí, por exemplo, diabetes, se ele tem aí, faz atividade física vigorosa ou não, se a dieta dele é rica em proteína, se a dieta dele é rica em carboidrato, tudo isso faz o pH oscilar, tá? Além do metabolismo endógeno do paciente mesmo, que pode variar também, tá bom? Então, pH é sempre algo muito relativo aí, de acordo com vários parâmetros aí, de hábitos do paciente, de metabolismo do paciente, enfim. Por isso, essa faixa tão ampla de ser considerada aí de pH de 4,5 a 8, tá bom? Então, vamos lá para as nossas alternativas. Afirmativas. A gente viu lá agora, só para a gente voltar, para a gente julgar aqui, para a gente lembrar. A afirmativa 1 está verdadeira e a 2 está falsa e a 3 verdadeira. Então, vou colocar aqui só para a gente ajudar a gente a 1 verdadeira, 2 falsa e 3 verdadeira. Então, vamos lá. Afirmativa 1, 2 e 3 são falsas? Não, né, gente? A 1 é verdadeira e a 3 é verdadeira. Então, não é letra A. Letra B. As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras? Também não, né? A 2 está falsa. Então, a letra B também não é. Letra C. Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras? Também não, né, gente? Olha a 2 falsa aqui. Então, a 2 não é verdadeira. Também não é letra C. Letra D. Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras? Sim, né, gente? Ó, 1 verdadeira e 3 verdadeira. 1 e 3 são verdadeiras, sendo essa a nossa alternativa. Mas vamos ver aqui a letra E, só para a gente ver se realmente a gente pode eliminá-la. Letra E, as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras? Ó, a 2 aqui, ó, gente, então a 2 não é verdadeira. Não é letra E, sobrando aí realmente a nossa letra D como nossa alternativa. Então, resposta da questão, letra D, afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. Entenderam direitinho? Pegaram a questão? Então, vamos seguindo aqui para mais uma questão. Questão da AOCP para EBSER, técnica em análises clínicas. Uma adolescente adepta a dietas radicais e exercícios físicos extenuantes, na busca pelo emagrecimento, procura o laboratório para um exame de urina após jejum acima do recomendado. A alteração mais comumente encontrada nessa amostra será... Gente, quando eu falo em jejum prolongado, dieta radical e exercício físico extenuante, ou seja, intenso, bem intenso, eu sei aí que tem um parâmetro específico que sempre está aumentado nessas condições. Principalmente quando eu falo em dietas radicais, dietas sem carboidratos, tá? Dietas ricas em proteínas sem carboidratos, tá? Deixa eu escrever melhor aqui. Aí eu já posso ligar diretamente a esse componente aumentado. Mas vamos ver cada um aqui dos componentes aqui para a gente entender qual será a alteração mais comumente encontrada nessa amostra. Será? Gente, glicosúria. Glicosúria, a gente sabe que é glicose na amostra e é mais comum em pacientes diabéticos, né? Diabetes, então não é letra A, não tem nada a ver com dieta, com exercício. A glicose normalmente é diabetes. Poliúria nada mais é do que urina em volume, né? É micção, né? Em volume aumentado, né? Então, é quando eu tô indo mais vezes ao banheiro. Então, não tem nada a ver com nenhum parâmetro, nenhuma alteração encontrada na amostra, né? Então, também não é. Poliúria é volume da urina aumentado. Então, não tem nada a ver com parâmetro, alteração da amostra que eu vou encontrar na amostra. Então, também não tem nada a ver com poliúria. Letra B também não é. Hipernatriúria nada mais é do que aumento de sódio na minha amostra, tá? Uma amostra
com aumento de sódio, paciente com aumento de sódio. Se eu estou fazendo dieta radical, exercício extenuante, jejum acima do permitido, eu vou ter hipernatriúria? Não, né, gente? Quando eu tenho hipernatriúria, por exemplo, quando eu estou aí com um distúrbio renal, né, que eu estou tendo aí uma poliúria por algum motivo, e aí acabo ficando desidratado, ficando, né, com uma descompensação, ou enfim, alguns outros motivos, mas não que seja dieta, exercício, jejum, não, tá? Hipernatriúria também não. Aumento da densidade, gente, também não, né? Aumento da densidade eu poderia ter se eu tivesse aqui, por exemplo, uma ingesta de água diminuída. E aqui não fala nada de ingesta de água, né? Então não tem como ligar a densidade, tá? Ou se eu tivesse aqui, por exemplo, um volume diminuído de urina. Ou uma desidratação. Aí sim eu poderia falar de aumento de densidade. Mas aqui, igual quando ele citou dieta, exercício físico, jejum acima do recomendado, não tem nada a ver com densidade também não, tá? E letra E, cetonúria. Lembra que eu falei, gente? Eu falei agora há pouco para vocês uma outra questão que a gente resolveu no bloco anterior, que a gente falou sobre cetonúria, que eu expliquei para vocês que quando um paciente, né, ele tá fazendo dieta radical, que a gente chama de dietas, que inclusive estão na moda, que é jejum intermitente, né, que é jejum de 10, 12, 18 horas, ou mesmo dietas sem nenhum carboidrato, que a gente fala dietas low carb, né, ou dieta paleolítica, que tá tão na moda atualmente, dieta sem carboidrato, eu vou ter um paciente com provável cetonúria. Por quê, gente? Vamos relembrar aqui. Quando eu falo de cetonúria, eu falo do aumento de cetonas ou de corpos cetônicos na urina. E como é que acontece esse processo aí para que esses corpos cetônicos ou essas cetonas, né, que são a mesma coisa, apareçam na urina? Quando o paciente ele está nessas dietas radicais aí, ou um jejum acima do recomendado, aí já entra aquele jejum intermitente também, que pode dar alteração, que acontece o seguinte, normalmente nosso corpo ele utiliza aí a glicose como fonte de energia, né? Glicose, quebra de glicose, gera ATP e toda aquela cadeia de geração de energia que a gente conhece. Mas e quando não tem glicose, gente? O que o corpo vai utilizar como fonte de energia? Então, o nosso corpo ele faz o seguinte, quando eu tiro totalmente o carboidrato da minha alimentação, ou eu fico longos períodos em jejum, o meu corpo ele faz o seguinte, ele começa a procurar outras fontes de energia, que não a glicose. E o que ele faz? Começa a utilizar gordura como fonte de energia, aquela gordurinha que está aqui, que está na barriguinha, que a gente quer eliminar, então o corpo começa a utilizar essa gordura como fonte de energia. E é por isso que essas dietas aí, né, low carb, paleolíticas, até mesmo jejum intermitente, tem sim a sua eficiência, porque leva o paciente a entrar em cetose, e aí a cetose nada mais é do que o corpo começar a utilizar a gordura como fonte de energia. Aí o corpo vai o quê? Quebrar aquela gordura e gera emagrecimento. Mas tudo isso aí tem vários fatores envolvidos, tem que haver um acompanhamento e tudo mais. Mas, voltando ao que interessa, e aí essa quebra de gordura para gerar energia vai gerar a quebra da gordura, né, essa quebra da gordura gera aí esses corpos cetônicos ou essas cetonas, que nada mais são do que o produto dessa quebra da gordura para gerar energia. Então, essa quebra da gordura libera esses corpos cetônicos ou cetonas e esses são eliminados na urina. Então, quando eles estão em excesso, eles acabam aparecendo em maior quantidade na urina e esses pacientes que têm aí essas dietas radicais, exercícios físicos exagerados, extenuantes e jejum acima do recomendado, provavelmente vai ter cetonúria, que é aumento dos corpos cetônicos aí. Dos corpos cetônicos na urina e que vai desencadear aí aumento dos corpos cetônicos na corrente sanguínea, que como eles estão elevados na corrente sanguínea, consequentemente vão na passagem ali daquele filtrado glomerular, vão aparecer aí na urina. Pegaram? Entenderam? Então a resposta da nossa questão é cetonúria, tá bom? Muito tranquila a questão, né? Então vamos seguindo para mais uma questão. Também da EBSER, Técnica em Análises Clínicas do Instituto AOCP. Considerando-se o exame laboratorial de urina, assinale a alternativa, muito cuidado,
errada, tá, gente? Muito cuidado quando vier errada, quando vier incorreta. Quando vier alternativa que não condiz, que não, entendeu? Quando vier a palavra não no meio também da alternativa. Muito cuidado, porque essa interpretação aqui pode mudar a alternativa, pode fazer você errar ou acertar a questão, tá? Interpretação correta. Então, aqui ele está querendo alternativa incorreta, alternativa errada. Letra A. Os cristais estão ausentes em urinas normais. Não necessariamente, né, gente? Os cristais, eles podem sim estar presentes em urinas normais, tá? Eles não estão ausentes, eles podem sim estar presentes. Em urinas normais. Então, letra A não é a nossa resposta. Letra B. Na verdade, olha só, volta aqui para mim, por favor. Como eu falo, dá atenção, tá? Dá atenção em ler a alternativa, ler o enunciado, pedir a alternativa errada, tá? Então, se eu já falei aqui que os cristais, eles não estão ausentes, eles podem estar presentes, muito cuidado que essa pode sim ser a nossa alternativa, tá? Olha aqui, até eu caí nessa da interpretação aqui. Então, pode ser a nossa alternativa, vamos ver as outras. Nas infecções urinárias, normalmente, geralmente, né, observa-se nitrito positivo. Ok, né, gente? Por que que o nitrito vai estar positivo? Porque as bactérias, elas utilizam aí o nitrato como substância. Elas quebram aí o nitrato em nitrito. Ou seja, vai aumentar o nitrito e o nitrito vai estar positivo. Então, essa aqui está correta. Letra C. O pH urinário normal é ácido. Gente, quando eu falo de pH urinário normal, lembra que eu falei naquela faixa de pH que pode aparecer lá na fita reagente, né? Que vai de 4,5 a 8. Mas, se eu falo de pH normal, eu falo de um pH que varia de em torno de 6, tá? E um pH em torno de 6 aí, 6 e pouco, ele é ácido. Então, eu posso dizer que o pH da urina normal é ácido, porque essa faixa aqui é a faixa que é encontrada e que a gente consegue pegar no exame químico de urina. Mas, o que pode gerar esse pH ácido aqui pode ser algumas alterações de exercício, de alimentação e também algumas alterações metabólicas. O pH da urina que eu considero normal, ele é em torno de 6, tá? Então, eu falo que posso falar sim que o pH normal da urina é ácido, tá? Letra D. A hemoglobinúria pode ser resultante de lise das hemácias no trato urinário. Pode sim, tá? Porque aí eu não vou ter mais a hemácia íntegra, eu vou ter só a hemoglobina. E essa hemoglobina, ela pode sim essa hemoglobinúria pode ser sim resultado da lise das hemácias, porque quando eu tenho lise de hemácias, eu libero hemoglobina, o que vai gerar aí uma hemoglobinúria na minha amostra, tá bom? Letra E. O urobilinogênio não é detectado na urina. Gente, o urobilinogênio é sim detectado na urina, tá? Inclusive, ele é um dos parâmetros que é detectado na nossa tira reagente, tá? No exame químico. No exame químico. Então, o urobilinogênio é sim um parâmetro detectado no exame de urina, tá? Então, o que eu trago aqui para vocês é o seguinte, volta aqui para mim, por favor. Quando eu falo de que os cristais são ausentes em urinas normais e que o urobilinogênio não é detectado na urina, isso aqui pode gerar uma dúvida na hora de saber qual é a nossa alternativa da questão. Vamos entender aqui agora como a gente vai diferenciar qual realmente é a certa e qual que é a errada. Volta aqui para mim, por favor. Essa aqui a gente já viu que ela tá certa, né? Então aqui ele tá pedindo a minha alternativa incorreta, tá? Mas olha só, eu falo aqui que os cristais estão ausentes em urinas normais. Na verdade, posso sim ter algum tipo de cristais aqui em urinas normais, tá? Posso ter cristal aí de cristais de urina artrogênica, que é de medicamentos, se o paciente tiver feito uso de algum medicamento, ou se tiver feito algum exame radiográfico, posso ter cristal aí de iatrogênico, né, de contraste. Então, essa questão aqui, ela inclusive pode gerar muita dúvida em você na hora de responder. A gente tem que pegar genericamente, se eu não posso pegar
considerar essas exceções, essas exceções aí como sendo regra. Então, pode ser que em urinas normais tenha cristal? Pode. E se o paciente tiver feito o exame radiográfico, se o paciente tiver ingerido aí alguma medicação e essa medicação estiver sendo excretada e essa excreção tiver levado à formação de cristais, né, precipitado e formado cristais. Mas, a grosso modo, tá? Eu posso dizer que urinas, os cristais, eles não estão presentes aí em urinas normais, eles estão ausentes, então essa aqui também estaria normal, estaria correta se eu não levasse em consideração, tá? As exceções à regra, digamos assim, né? Então a gente tem que ir pela mais errada e não pela menos certa, né? Então vamos lá. Então o urobilinogênio não é detectado na urina? Ele é sim, gente. O urobilinogênio, ele é um dos parâmetros da tira reagente. Então a gente tem que ver também, na hora de marcar a assertiva, qual que está mais certa. Porque, na verdade, a banca às vezes coloca para a gente escolher a mais certa ou a menos errada. Então, isso pode gerar dúvida? Pode, mas a gente tem que pensar assim, qual é a mais errada ou qual é a mais certa? Para a gente poder escolher quando a gente ficar em dúvida entre uma ou entre duas alternativas, tá? Numa questão. Então, aqui, essa letra E está mais errada, porque ela fala que o urobilinogênio não é detectado na urina, e ele é. Ele é, inclusive, um dos parâmetros, desculpa, do nosso exame químico de urina. Tanto que eu trouxe aqui para vocês, olha só, uma foto aqui da nossa bula, né, do exame químico de urina, da tira reagente, que a gente tem aqui, ó, o urobilinogênio, como um dos parâmetros que é pesquisado aqui na nossa tira reativa. Então, ele é sim um dos parâmetros do exame, que são pesquisados no exame químico de urina. Então, o urobilinogênio, ele é sim detectado na urina. Essa alternativa aqui está totalmente errada, tá? Então, eu tenho sim que ter atenção quanto a isso, porque às vezes a banca pode te pedir a mais errada, a mais certa. Não, no seu julgamento, você pode ficar em dúvida entre duas. Se ficar em dúvida, tente pensar qual que está mais errada, qual que está mais certa. E aí você consegue sanar a sua dúvida e acertar a questão. Bacana? Seguimos? Então vamos lá para mais uma questão. Questão muito interessante essa aqui, ó, prova de técnica em laboratório e análises clínicas da UFMT. Vamos lá, é um caso clínico para a gente analisar. Uma paciente de 25 anos com febre, queixando-se de ardência no momento da micção, compareceu ao laboratório com uma solicitação de urina tipo 1 ou EAS. A análise físico-química da urina mostrou o seguinte resultado, que é esse resultado aqui, ó. O volume de 10 ml, que está normal, cor amarelo palha, tá aí, né, tendendo um pouco mais escuro, né, então tá um pouco mais escuro que o normal. Aspecto, turvo, opa, já me liga um sinal de alerta aqui, ó. Quais são os possíveis motivos de turvação? Bactéria, né, gente, pode gerar turvação. De acordo, juntando com os sintomas da paciente, né, vamos lá, pH, 8, já tá alcalino, né. Densidade, 1.025. Glicose, negativo. Proteína, negativo. Hemoglobina, negativo. Corpos cetônicos, negativo. Bilirrubina, negativo. Urobilinogênio, normal. Opa! Nitrito, positivo. Então, aqui também quer dizer que tem bactéria. Eu só vou ter nitrito se tiver bactéria para quebrar o nitrato e nitrito. Porque normalmente na nossa urina tem nitrato. Mas quando tem bactéria, a bactéria usa o nitrato como substrato e quebra o nitrato, gerando nitrito. Por isso que quando tem nitrito, eu posso ter aí claramente um parâmetro aí claro de que provavelmente eu tenho bactéria ali. Porque se eu não tenho bactéria para quebrar o nitrato e nitrito, como é que o nitrato vai virar nitrito? Ele só vira nitrito se eu tiver bactérias para fazer essa quebra de nitrato e nitrito. Elas vão utilizar o nitrato como substrato, quebrando nitrato e nitrito, né, para gerar esse substrato, e aí vai ter um aumento desse nitrito. Então, para ter nitrito, consequentemente, eu preciso ter bactérias, tá? Então, já tem aqui vários parâmetros aqui que eu posso inferir que essa paciente está com infecção, né? E aí aqui vem aqui. A partir desse resultado, assinale qual elemento será encontrado no sedimento urinário. Eu fiz análise física e química,
tá? Aqui da urina, que é a fase 1 e a fase 2, e vou fazer o sedimento. Com base nesses sintomas da paciente e nesse resultado aqui do exame químico e físico, o que eu posso encontrar no meu exame de sedimento, gente? Se eu tenho uma urina mais escura que o normal, turva, mais alcalina, com uma densidade levemente aumentada, se eu tenho uma urina com nitrato positivo, gente, o que eu vou achar na minha sedimentoscopia? Se a paciente está com febre, se a paciente está com ardência no momento da micção, o que eu vou achar na minha sedimentoscopia? Cilindros? Não, né, gente? Hemácias? Não. Bactérias? Exatamente. Nossa alternativa, bactérias, e letra D, leucócitos. Pode ser que eu encontre, né, em conjunto com a bactéria, mas principalmente eu vou encontrar bactérias por causa desses meus sintomas e dessa minha resposta aqui, ó, nitrito positivo, aspecto turvo, que me sugere aí, em conjunto com os sintomas do paciente, uma infecção. E aí, eu provavelmente, com quase 100% de certeza, porque se eu tenho nitrito, eu tenho bactéria, eu vou encontrar aí bactérias nessa minha amostra, no meu sedimento urinário. Pegaram? Achei essa questão bem legal também de caso clínico. Eu gosto muito de questões de caso clínico, porque são questões que a gente tem que pensar para resolver, né? Às vezes a gente fica fazendo muito aquelas questões de objetivas, né, que pergunta e logo você tem a resposta, mas questões que você tem que pensar, como aquelas de assertivas que a gente fez, como aquelas de ver cada uma alternativa, aquelas alternativas bem extensas, como essas questões de caso clínico, elas são bem interessantes para você realmente treinar aí os seus conhecimentos, porque elas exigem um pouco mais de raciocínio, né, de conhecimento, são bem legais para a gente fazer. Achei bem legal essa questão. Então vamos lá, mais uma questão. Questão do CESP, tá? Prova de técnica em laboratório clínico para Fundação Universidade de Brasília, FUB. No que se refere aos exames laboratoriais do sedimento urinário, julgue o item subsecutivo. Comumente, na urina alcalina, são encontrados cristais uratos e na urina ácida são detectados cristais fosfatos. Vamos aqui, gente, está certo ou errado? Quando eu tenho urina alcalina e urina ácida, que ele está falando, né? Quando eu tenho urina alcalina, eu posso ter fosfato e carbonato. Quando eu tenho urina ácida, eu posso ter urato e ácidos, né? Aí vem ácido ascórbico, ácido úrico, enfim. E o que ele está falando aqui desses cristais? Está falando que na urina alcalinas são encontrados uratos e na urina ácidas são encontrados cristais de fosfato. Ou seja, o examinador trocou aqui, ó, só para te confundir. Por isso é que eu digo que a gente tem que ter muito cuidado, porque o examinador, ele gosta de te confundir, de colocar peguinhas na questão. Ele trocou os cristais de urina alcalina e ácida só para te confundir. Se você lê isso aqui correndo, sem parar para pensar, você vai marcar que tá certo e não tá. Tá errado, porque o examinador, ele trocou aqui as alternativas, trocou os cristais de urina alcalina com os cristais de urina ácida. Então, essa questão está errada, tá? Em urina alcalina, eu encontro fosfato. Em urina ácida, eu encontro uratos, tá bom? Então, alternativa errada, tá bom? Então, vamos lá. Volta aqui para mim, por favor. Vamos encerrar esse bloco aqui. A gente volta no próximo bloco para poder continuar fazendo mais questões sobre esse nosso conteúdo de uranálise. A gente já volta, não sai daí.